Você já viu um milionário destruir a própria vida em apenas uma noite? Pois é exatamente isso que aconteceu com Emanuel Almeida, um dos empresários mais poderosos de São Paulo, quando ele decidiu humilhar sua faxineira na frente de dezenas de pessoas influentes. O que ele não sabia é que Júlia de Pereira guardava segredos que iriam virar seu mundo de cabeça para baixo e transformar completamente suas vidas para sempre. Era uma sexta-feira de outubro quando Emanuel Almeida acordou no seu penthouse de 300 metros quadrados em Moema, observando a cidade de São Paulo através das janelas do chão ao teto. Aos 47 anos, ele havia construído um império imobiliário avaliado em mais de 200 milhões de reais. Mas também havia construído uma reputação de ser um dos homens mais arrogantes e insensíveis da elite paulistana. Emanuel tinha um defeito que todos conheciam, mas ninguém ousava confrontar. Ele tratava pessoas de classes sociais mais baixas como se fossem absolutamente invisíveis, como objetos que existiam apenas para servi-lo. Naquela manhã, enquanto tomava seu café expresso importado da Itália, Emanuel observou Júlia de Pereira, sua faxineira há 3 anos, limpando silenciosamente os móveis de mármore da sala de estar. Júlia tinha 42 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, usava o uniforme azul marinho que Emanuel exigia que todos os funcionários domésticos usassem, e tinha-se aquele jeito discreto de quem aprendeu a ser invisível para não incomodar os patrões. Para Emanuel, Júlia não passava de mais uma funcionária substituível, uma pessoa sem importância que ele mal notava, exceto quando precisava reclamar de alguma coisa que não estava do jeito que ele queria. O que Emanuel não fazia ideia é que Júlia de Pereira escondia uma história que o deixaria completamente chocado se ele soubesse. Mas naquele momento, enquanto ela limpava sua casa com a dedicação silenciosa de sempre, Emanuel estava focado apenas em uma coisa: a grande festa que ele realizaria naquela mesma noite no salão de eventos mais exclusivo de São Paulo, o Palácio Cristal, localizado nos Jardins. Seria uma celebração pelos 25 anos da sua empresa, e ele havia convidado mais de 200 pessoas da alta sociedade paulistana, incluindo outros empresários milionários, políticos influentes, socialites famosas e personalidades que movimentavam milhões de reais todos os dias. Emanuel se orgulhava dessas festas porque eram oportunidades perfeitas para ele exibir sua riqueza e status social. Ele havia contratado o melhor buffet da cidade, uma orquestra de câmara, decoradores renomados que transformaram o salão em um verdadeiro palácio dourado, e até seguranças particulares para garantir que apenas pessoas do mais alto nível social pudessem entrar. Para Emanuel, essas festas representavam tudo o que ele mais valorizava na vida: poder, dinheiro, status e a sensação de superioridade sobre pessoas que ele considerava inferiores. Enquanto Júlia continuava seu trabalho em silêncio, Emanuel ligou para seu assistente pessoal para confirmar os últimos detalhes da festa. Ele queria ter certeza absoluta de que tudo seria perfeito, porque sabia que qualquer detalhe fora do lugar seria motivo de críticas entre a elite que frequentava seus eventos. Durante a ligação, ele falou alto o suficiente para Júlia ouvir comentários como: "Não quero nenhum tipo de pessoa inadequada circulando pela festa. E o nível social precisa ser impecável, sem exceções." Júlia continuou limpando, mas por dentro sentia uma pontada de tristeza ao perceber como seu patrão via o mundo dividido entre pessoas que mereciam respeito e pessoas que não mereciam nem sequer ser notadas. O dia passou rapidamente, e quando chegou a noite, Emanuel estava radiante no Palácio Cristal, vestindo seu smoking italiano de 15 mil reais, cumprimentando seus convidados ilustres e recebendo parabéns pelo sucesso da sua empresa. O salão estava absolutamente deslumbrante, com lustres de cristal austríaco, mesas decoradas com orquídeas importadas, garçons impecavelmente vestidos servindo champanhe Dom Perignon, e uma atmosfera de luxo que impressionava até mesmo os convidados mais acostumados com ostentação. Emanuel se sentia no topo do mundo, cercado por pessoas do seu nível social, falando sobre negócios milionários, viagens internacionais
e investimentos que movimentavam fortunas inteiras. Mas o que Emanuel não sabia é que entre os garçons e funcionários do buffet, que circulavam discretamente pelo salão, estava Júlia de Pereira. Acontece que Júlia, além de trabalhar como faxineira na casa de Emanuel 3 vezes por semana, também fazia trabalhos extras como diarista em várias casas e, quando precisava de dinheiro extra, aceitava trabalhos eventuais em eventos sociais. Naquela noite, a empresa de buffet que Emanuel havia contratado precisou de funcionários extras de última hora, e Júlia, que já havia trabalhado para eles outras vezes, aceitou o trabalho sem imaginar que seria exatamente na festa do seu próprio patrão. Júlia estava na cozinha do evento, ajudando a organizar as bandejas de canapés gourmet, quando a coordenadora do buffet a chamou para levar algumas bebidas para o salão principal. Ela vestia o uniforme discreto dos funcionários do evento, uma blusa branca e uma saia preta simples, e tinha seus cabelos presos de forma ainda mais discreta do que o usual. Júlia pegou a bandeja com taças de champanhe e caminhou em direção ao salão, esperando passar despercebida entre os convidados, como sempre fazia nesses trabalhos. Ela sabia que em eventos da alta sociedade, os funcionários eram treinados para serem praticamente invisíveis, servindo as pessoas sem atrapalhar as conversas ou chamar atenção para si mesmos. Mas quando Júlia entrou no salão principal, carregando a bandeja e caminhando discretamente entre os grupos de convidados, elegantemente vestidos, algo terrível aconteceu. Emanuel Almeida, que estava conversando animadamente com um grupo de empresários milionários sobre uma nova incorporação imobiliária de 100 milhões de reais, olhou para o lado e viu Júlia passando bem próximo ao seu grupo. Por alguns segundos, Emanuel ficou confuso, tentando entender por que sua faxineira estava ali, no meio da sua festa exclusiva, vestida como funcionária do buffet. E foi nesse momento que a arrogância de Emanuel tomou conta completamente. Em vez de simplesmente ignorar Júlia ou conversar com ela discretamente depois, ele decidiu fazer algo que mudaria suas vidas para sempre. Emanuel interrompeu abruptamente a conversa com seus amigos empresários, apontou diretamente para Júlia no meio do salão lotado e gritou em voz alta o suficiente para que dezenas de pessoas ao redor pudessem ouvir perfeitamente. Gente, vocês não vão acreditar no que eu estou vendo. Minha faxineira está aqui, no meio da nossa festa, se passando por garçonete. Isso é o cúmulo do desrespeito e da invasão. O silêncio que se seguiu foi devastador. Todas as conversas ao redor pararam instantaneamente. Dezenas de olhares se voltaram para Júlia, que ficou completamente paralisada no meio do salão, segurando a bandeja com as mãos tremendo, sentindo o rosto queimar de vergonha, enquanto percebia que todas aquelas pessoas elegantes e poderosas estavam olhando diretamente para ela. Júlia tentou baixar a cabeça e continuar caminhando, esperando que Emanuel parasse por ali, mas ele estava apenas começando a humilhação mais cruel que ela já havia experimentado em toda a sua vida. Emanuel caminhou até Júlia, com seus amigos empresários o seguindo como se fosse um espetáculo, e continuou falando em voz alta para que todos pudessem ouvir. Pessoal, deixem eu apresentar vocês para a Júlia, minha faxineira doméstica. Aparentemente ela achou que poderia se infiltrar na nossa festa sem ninguém perceber. Que coisa mais patética! Uma simples faxineira tentando se misturar com pessoas do nosso nível social. As risadas começaram a ecoar pelo salão. Primeiro foram risinhos discretos de alguns convidados, depois gargalhadas mais audaciosas de outros, e logo se transformou em uma onda de risadas cruéis que ecoavam pelo salão inteiro. Júlia sentia as lágrimas começando a se formar nos seus olhos, mas tentava desesperadamente manter a compostura. Ela sabia que se começasse a chorar ali, na frente de todas aquelas pessoas, a humilhação ficaria ainda pior. Com a voz tremendo, ela tentou explicar. Senhor Emanuel, eu não me infiltrei em lugar nenhum. A empresa de buffet me contratou para trabalhar hoje à noite. Eu não sabia que era na sua festa, eu juro. Quando descobri, pensei em ir embora, mas já havia me comprometido com o trabalho. Mas Emanuel não queria ouvir explicações. Ele estava se divertindo com a situação, sentindo-se poderoso e superior.
alimentando sua necessidade doentia de se sentir melhor que os outros através da humilhação pública. Que história mais ridícula! Emanuel gritou, provocando mais risadas dos convidados. Vocês acreditam nisso? Ela quer que a gente acredite que foi contratada por acaso. É óbvio que ela planejou isso tudo para poder circular entre pessoas importantes e talvez até roubar alguma coisa. A acusação de roubo foi como uma facada no coração de Júlia. Ela nunca, em toda a sua vida, havia roubado nem mesmo um centavo de ninguém. Pelo contrário, ela era conhecida por sua honestidade absoluta, sempre devolvendo até mesmo moedas que encontrava perdidas nas casas onde trabalhava. A acusação injusta na frente de tantas pessoas a deixou ainda mais devastada. Roberto Mendonça, um dos amigos empresários de Emanuel e dono de uma rede de lojas de luxo, se juntou à humilhação. Emanuel, você precisa ter mais cuidado com quem você contrata. Essas pessoas sempre querem se aproveitar da nossa boa vontade. Provavelmente ela estava planejando isso há meses. Carlos Ferreira, outro milionário do grupo, completou. É por isso que eu só contrato funcionários através de agências de segurança máxima. Não se pode confiar em qualquer pessoa hoje em dia. As risadas continuavam, e Júlia sentia como se o chão fosse se abrir e a engolir. Mas Emanuel ainda não havia terminado. Ele estava gostando tanto da atenção e das risadas que decidiu tornar a situação ainda mais cruel. Pessoal, deixem eu contar para vocês como é trabalhar com alguém assim. A Júlia aqui é uma faxineira medíocre, daquelas que você tem que ficar vigiando o tempo todo, porque senão ela finge que limpou, mas na verdade só passou um pano por cima. E olha só como ela está se vestindo hoje, tentando parecer apresentável. Deve ter gastado o salário de um mês inteiro para comprar essa roupa e tentar se passar por gente. A crueldade das palavras de Emanuel era insuportável. Júlia sentia como se cada palavra fosse uma pedrada na sua dignidade. Ela trabalhava com dedicação absoluta, sempre chegava pontualmente, limpava cada canto da casa de Emanuel com cuidado e carinho e jamais deu motivo para reclamações. Mas nada disso importava para Emanuel naquele momento. Ele estava completamente consumido pela sua necessidade de se sentir superior e poderoso, através da humilhação de alguém que ele considerava inferior. Fernando Silva, mais um dos empresários do grupo, decidiu participar da diversão. Emanuel, você já pensou em demiti-la? Imagina se ela resolve contar por aí que frequenta os mesmos lugares que a gente. Pode prejudicar nossa reputação. As risadas ficaram ainda mais altas, e Júlia percebeu que havia se tornado o entretenimento da noite para aquelas pessoas. Elas estavam se divertindo com a sua humilhação como se fosse uma comédia teatral. Júlia tentou mais uma vez se defender, com a voz cada vez mais trêmula. Por favor, senhores, eu realmente não fiz nada de errado. Eu só vim trabalhar honestamente para ganhar um dinheiro extra. Eu tenho filha para criar sozinha e preciso de todo o trabalho que consigo. Mas mencionar sua condição de mãe solteira só fez Emanuel e seus amigos rirem ainda mais alto. Ah, agora apareceu o drama, Emanuel gritou sarcasticamente. A história da mãe solteira que precisa trabalhar. Que clichê mais batido. Pessoal, vocês estão vendo como essas pessoas sempre usam a mesma desculpa para justificar qualquer coisa? As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Júlia, mas ela tentava secá-las rapidamente com as mãos, sem largar a bandeja que ainda segurava. Ela sentia vontade de correr dali, de desaparecer, de nunca mais ter que enfrentar aquelas pessoas cruéis. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que precisava manter a dignidade, mesmo passando pela pior humilhação da sua vida. Júlia respirou fundo e tentou caminhar em direção à saída do salão, esperando que Emanuel a deixasse ir embora em paz. Mas Emanuel não havia terminado. Ele estava se sentindo como o rei da festa, o centro das atenções, e não queria que o espetáculo acabasse tão cedo. Aonde você pensa que vai, Júlia? Ele gritou, fazendo ela parar no meio do caminho. Você não vai sair daqui até eu decidir que você pode sair. Você invadiu minha festa. Agora vai ter que aguentar as consequências. A palavra invadiu ecoou pelo salão como um tiro. Júlia não havia invadido nada.
Ela estava trabalhando honestamente, mas Emanuel estava transformando a situação em algo muito pior do que realmente era. Nesse momento, algumas das socialites presentes na festa começaram a sussurrar entre si, comentando sobre a situação constrangedora que estava acontecendo. Margarete Oliveira, esposa de um deputado federal, comentou alto o suficiente para Júlia ouvir. Que situação mais desagradável. Essas pessoas não sabem qual é o lugar delas. Patrícia Andrade, herdeira de uma família tradicional paulistana, completou. É por isso que eu sempre digo, pobres e ricos não devem se misturar. Cada um no seu lugar, não é mesmo? Os comentários cruéis continuavam chegando de todos os lados. E Júlia sentia como se estivesse sendo atacada por um bando de feras. Ela olhava ao redor, procurando pelo menos uma pessoa que demonstrasse um pouco de compaixão ou desconforto com a situação. Mas tudo o que via eram rostos divertidos, como se aquelas pessoas estivessem assistindo a um show de comédia. A elite de São Paulo estava se divertindo às custas da sua humilhação, e isso a deixava ainda mais devastada. Emanuel, vendo que tinha a atenção total dos convidados, decidiu continuar. Pessoal, vocês querem saber uma coisa? Acho que vamos transformar isso numa lição educativa. Júlia, já que você tanto queria participar da nossa festa, que tal você nos contar qual é sua formação acadêmica? Aposto que nem o ensino médio você terminou. As risadas explodiram novamente pelo salão. Emanuel estava assumindo, como sempre fazia, que pessoas em posições de trabalho doméstico automaticamente tinham baixa escolaridade, mais uma demonstração da sua ignorância e preconceito. Júlia olhou diretamente nos olhos de Emanuel e, pela primeira vez desde que a humilhação começou, algo mudou na sua expressão. Por alguns segundos, a vergonha e o medo deram lugar a algo diferente. Havia uma faísca nos seus olhos, uma dignidade profunda que nem toda aquela crueldade conseguia apagar completamente. Senhor Emanuel, ela disse com a voz ainda trêmula, mas mais firme. O senhor realmente quer saber sobre minha formação? A pergunta pegou Emanuel de surpresa. Ele esperava que Júlia continuasse se escondendo e tentando fugir, não que ela fizesse uma pergunta de volta. Por alguns segundos, ele ficou sem saber o que responder. Mas logo sua arrogância tomou conta novamente. Claro que quero saber. Todos nós queremos nos divertir um pouco mais com suas mentiras. Conta aí, qual foi a última série que você conseguiu terminar na escola pública? O que aconteceu a seguir deixou todo mundo completamente chocado. Júlia olhou ao redor do salão, para todas aquelas pessoas ricas e poderosas que estavam se divertindo com sua humilhação. Respirou fundo e disse algo que ninguém estava esperando. Eu sou formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho especialização em gestão financeira pela Universidade de São Paulo e trabalhei durante 15 anos como gerente financeira em uma das maiores multinacionais do Brasil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se alguém tivesse desligado o som do mundo inteiro. Todas as risadas pararam instantaneamente. Todas as conversas se interromperam. Dezenas de pessoas ficaram olhando para Júlia com expressões de completa incredulidade. Emanuel ficou literalmente de boca aberta, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. A FGV e a USP eram duas das instituições mais respeitadas e difíceis do Brasil. Se Júlia estava falando a verdade, isso significava que ela tinha uma formação acadêmica superior à da maioria das pessoas presentes naquela festa. Roberto Mendonça foi o primeiro a reagir, mas com desconfiança. Isso é mentira. Você está inventando isso tudo para tentar se livrar da situação. Carlos Ferreira concordou imediatamente. Óbvio que é mentira. Se ela fosse formada em administração, não estaria trabalhando como faxineira. Fernando Silva completou. Ela está tentando nos enganar. Que pessoa formada pela FGV trabalha limpando casa dos outros? Mas Júlia não se intimidou. Pelo contrário, algo havia mudado completamente na sua postura. Ela colocou a bandeja numa mesa próxima, se endireitou e, pela primeira vez naquela noite, pareceu ocupar verdadeiramente o espaço onde estava. Senhores, ela disse com uma voz que agora soava firme e segura. Eu entendo que seja difícil para vocês acreditarem, porque vocês partem do pressuposto de que apenas pessoas sem formação
trabalham em serviços domésticos. Mas a vida nem sempre é tão simples quanto vocês pensam. Emanuel, ainda em choque, mas tentando manter o controle da situação, perguntou com sarcasmo: "Então me explica uma coisa, Júlia. Se você é tão formada e estudada assim, por que diabos você está limpando minha casa? Por que não está trabalhando em algum escritório chique igual a todo mundo formado?" A pergunta ecoou pelo salão, e todos ficaram esperando pela resposta, alguns ainda duvidando da história de Júlia. Outros começando a ficar curiosos sobre o que ela diria. Júlia olhou diretamente para Emanuel, e então disse algo que começou a mudar completamente o rumo daquela noite. Porque há 5 anos atrás, eu perdi meu emprego quando a empresa onde eu trabalhava foi vendida para um grupo estrangeiro que demitiu toda a equipe brasileira. Na mesma semana, meu marido morreu em um acidente de carro, me deixando sozinha com minha filha de 12 anos e uma montanha de dívidas médicas dele que eu não sabia que existiam. O impacto das palavras de Júlia foi devastador. O salão continuou em silêncio absoluto, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da diversão cruel. Era o silêncio do desconforto, da surpresa. E para algumas pessoas, o silêncio da vergonha. Júlia continuou: "Eu passei 6 meses procurando emprego na minha área, enviando currículos, fazendo entrevistas, mas o mercado estava terrível e eu já tinha 41 anos. As empresas preferiam contratar pessoas mais jovens por salários menores. Enquanto isso, as contas se acumulavam e minha filha precisava comer, precisava estudar, precisava ter um teto sobre a cabeça." Emanuel ainda tentava manter sua postura arrogante, mas algo nas palavras de Júlia estava mexendo com ele de uma forma que ele não conseguia controlar. "Então você está me dizendo que aceitou trabalhar como faxineira porque não conseguiu nada melhor?" Ele perguntou, tentando soar desdenhoso, mas sua voz já não tinha a mesma força de antes. Júlia o olhou nos olhos e respondeu: "Eu aceitei trabalhar como faxineira porque é um trabalho honesto, que me permite sustentar minha filha e manter nossa dignidade. Não há nada de errado em trabalhar limpando casas. O que há de errado é pessoas como o senhor acharem que isso me torna menos digna de respeito." A resposta de Júlia atingiu Emanuel como um soco no estômago. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu confrontado com a realidade de que suas atitudes eram cruéis e injustas. Mas sua arrogância era tão profundamente enraizada que ele ainda tentou se defender. "Mas você poderia ter me contado isso. Poderia ter explicado sua situação em vez de fingir ser apenas uma faxineira comum." A resposta de Júlia foi ainda mais devastadora. "Senhor Emanuel, eu nunca fingi ser nada. O senhor nunca me perguntou sobre minha vida. Em 3 anos trabalhando na sua casa, o senhor mal falava comigo além de dar ordens ou reclamar de alguma coisa. O senhor nunca demonstrou o menor interesse em saber quem eu sou como pessoa." A verdade das palavras de Júlia ecoou pelo salão como um tiro. Emanuel percebeu que ela estava absolutamente certa. Nos 3 anos em que Júlia trabalhou na sua casa, ele jamais havia feito uma única pergunta pessoal para ela. Jamais perguntou sobre sua família, sua vida, seus sonhos ou suas dificuldades. Para ele, Júlia era apenas uma funcionária, um objeto que existia para limpar sua casa e depois desaparecer. Ele nunca havia considerado que ela pudesse ter uma história, uma vida complexa e interessante, ou que pudesse ser uma pessoa tão inteligente e formada quanto ele próprio. Mas a revelação de Júlia estava apenas começando. Ela olhou ao redor do salão, para todas aquelas pessoas ricas e poderosas que agora a observavam em silêncio, e continuou: "Senhores, vocês querem saber por que eu realmente aceitei fazer trabalhos extras em eventos como este? Porque minha filha, Sofia, vai fazer 18 anos em 2 meses e conseguiu uma bolsa de estudos integral para cursar medicina na Universidade de São Paulo. É o sonho dela desde pequena e ela estudou a vida inteira para conseguir isso. Mas mesmo com a bolsa integral, ela vai precisar de dinheiro para livros, materiais, transporte, moradia, e eu quero poder dar isso para ela sem que ela tenha que trabalhar durante a faculdade." O silêncio no salão estava ficando cada vez mais pesado. A história de Júlia estava tocando pontos que muitas pessoas presentes preferiam ignorar.
A realidade de que nem todo mundo nasce com privilégios, que às vezes pessoas extraordinárias acabam em situações difíceis por circunstâncias que estão além do seu controle, e que julgar alguém pela aparência ou profissão pode ser uma demonstração terrível de ignorância e crueldade. Júlia continuou, e sua voz estava ficando mais forte a cada palavra. Eu trabalho como faxineira, como diarista, em eventos, em qualquer lugar onde eu possa ganhar dinheiro honestamente, porque cada real que eu ganho é um passo mais perto de dar para minha filha as oportunidades que ela merece. Eu não me envergonho do meu trabalho. O que me envergonha é ver pessoas como vocês tratarem trabalhadores honestos como se fossem lixo, como se não tivessem sentimentos, como se não fossem dignos do mínimo respeito. Emanuel sentia como se o chão estivesse se movendo debaixo dos seus pés. Tudo o que ele havia dito e feito naquela noite estava se voltando contra ele de uma forma devastadora. Ele havia humilhado publicamente uma mulher, que era não apenas mais formada que muitas pessoas presentes na festa, mas também uma mãe dedicada que estava fazendo sacrifícios imensos para dar uma vida melhor para sua filha. E o pior de tudo, ele havia feito isso na frente de dezenas de pessoas influentes que agora estavam vendo sua verdadeira personalidade cruel e preconceituosa. Alguns dos convidados começaram a sussurrar entre si, mas agora os sussurros tinham um tom completamente diferente. Em vez de rirem da situação, algumas pessoas estavam começando a se sentir desconfortáveis com o que havia acontecido. Margarete Oliveira, que havia feito comentários cruéis sobre Júlia minutos antes, agora parecia genuinamente constrangida. Patrícia Andrade estava olhando para o chão, evitando fazer contato visual com qualquer pessoa. Roberto Mendonça tentou salvar a situação. Bom, Júlia, se sua história é verdade, então talvez você devesse procurar trabalho na sua área em vez de continuar limpando casas. Mas Júlia estava preparada para essa observação. Senhor Roberto, eu nunca parei de procurar oportunidades na minha área. Mas vocês não fazem ideia de como é difícil para uma mulher de 42 anos conseguir emprego em administração no Brasil. A maioria das empresas nem respondem meus e-mails. Quando respondem, sempre encontram desculpas para não me contratar. Carlos Ferreira, tentando soar compreensivo, mas ainda defensivo, comentou: Mas Júlia, você tem que entender nossa surpresa. Não é comum encontrar alguém com sua formação trabalhando como faxineira. Júlia o olhou diretamente e respondeu com uma pergunta que deixou todo mundo sem resposta. E por que não é comum, Sr. Carlos? Por que vocês acham que pessoas formadas são superiores demais para fazer trabalhos domésticos? Ou porque vocês nunca se deram ao trabalho de conversar com as pessoas que limpam suas casas para descobrir quem elas realmente são? A pergunta de Júlia atingiu o centro da questão. A verdade é que a maioria daquelas pessoas ricas nunca havia considerado que seus funcionários domésticos pudessem ter histórias interessantes, formação acadêmica, sonhos e ambições. Para eles, existia uma divisão clara e intransponível entre pessoas importantes e pessoas que servem. E eles nunca questionaram se essa divisão fazia sentido ou era justa. Emanuel, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, tentou uma última investida. Está bem, Júlia. Vamos supor que sua história seja verdade. Isso não muda o fato de que você não deveria estar aqui nesta festa. Este é um evento privado para pessoas de um determinado nível social e... Mas Júlia o interrompeu com uma pergunta que o deixou sem palavras. Senhor Emanuel, qual é exatamente o nível social necessário para estar nesta festa? Ter dinheiro? Ter nascido em família rica? Ou ter caráter, educação e valores verdadeiros? A pergunta ecoou pelo salão como uma bomba. Júlia havia virado o jogo completamente. Em vez de ser ela quem estava sendo julgada, agora eram Emanuel e seus convidados que estavam sendo confrontados com suas próprias atitudes e preconceitos. Fernando Silva tentou responder. Júlia, você sabe muito bem que estamos falando de posição social, Mas Júlia não deixou ele terminar. Posição social baseada em quê, Sr. Fernando? No dinheiro que vocês herdaram dos pais? Nas oportunidades que vocês tiveram desde o nascimento? Ou no mérito do trabalho honesto e da dedicação?
O silêncio voltou a reinar no salão, mas agora era um silêncio carregado de tensão e desconforto. Muitas pessoas estavam começando a perceber que Júlia tinha razão em muitos pontos, e isso as deixava em uma posição muito desconfortável. Elas haviam participado da humilhação de uma pessoa que, pelo que estava sendo revelado, merecia mais respeito do que muitas delas. Júlia olhou mais uma vez ao redor do salão, para todas aquelas pessoas que haviam rido da sua humilhação, e fez uma observação que tocou fundo no coração de muitos presentes. Senhores e senhoras, eu trabalho limpando casas há 5 anos, e posso garantir uma coisa para vocês. Eu conheço o caráter das pessoas pelos objetos que elas valorizam, pela forma como tratam quem trabalha para elas e pelos segredos que deixam espalhados pelos seus lares. E posso dizer com certeza que riqueza material não tem nada a ver com riqueza de caráter. As palavras de Júlia criaram um desconforto visível em muitas pessoas do salão. A ideia de que alguém que eles consideravam inferior pudesse ter insights sobre suas vidas privadas e seus verdadeiros caracteres os deixava extremamente inquietos. Júlia continuou, aproveitando o momento de silêncio. Em 3 anos limpando a casa do Sr. Emanuel, eu vi coisas que me fizeram entender muito sobre quem ele realmente é. Vi como ele trata pessoas ao telefone quando acha que ninguém está ouvindo. Vi as contas que ele deixa espalhadas, mostrando quanto gasta em futilidades enquanto reclama dos salários dos funcionários. Vi os remédios para a ansiedade escondidos no banheiro, revelando que toda essa arrogância esconde uma pessoa profundamente insegura. O impacto das palavras de Júlia foi devastador. Emanuel ficou vermelho de raiva e constrangimento. Ele jamais imaginou que sua faxineira prestasse atenção aos detalhes da sua vida pessoal, muito menos que ela fosse capaz de analisá-los de forma tão perspicaz. Você não tem o direito de falar sobre minha vida privada, ele gritou, mas sua voz saía mais desesperada do que autoritária. Júlia o olhou com uma mistura de pena e determinação. Senhor Emanuel, eu nunca falaria sobre sua vida privada se o senhor não tivesse decidido expor e humilhar a minha na frente de todas essas pessoas. Roberto Mendonça, percebendo que a situação estava saindo completamente do controle, tentou intervir. Bom, pessoal, acho que já foi suficiente. Talvez seja melhor todos nós voltarmos à festa e... Mas Júlia não havia terminado. Ela havia guardado durante anos a dor de ser tratada como invisível, como se fosse menos humana que seus patrões. E agora toda essa dor estava saindo na forma de uma verdade devastadora que ninguém conseguia refutar. Não, senhor Roberto, Júlia disse com firmeza. Eu acho que não foi suficiente. Vocês passaram os últimos 20 minutos se divertindo com minha humilhação, tratando-me como um objeto de entretenimento, fazendo piadas cruéis sobre minha vida e minha filha. Agora vocês querem que eu simplesmente vá embora em silêncio para que vocês possam voltar às suas conversas sobre dinheiro e poder, fingindo que nada aconteceu. O salão permanecia em silêncio absoluto. Júlia havia tomado completamente o controle da situação, e agora eram os milionários que estavam se sentindo desconfortáveis e expostos. Ela continuou. Vocês querem saber qual é a diferença entre mim e vocês? Eu perdi tudo o que tinha, passei por tragédias terríveis, tive que recomeçar do zero aos 40 anos. E mesmo assim, nunca perdi minha humanidade. Nunca tratei ninguém como vocês me trataram hoje. Nunca humilhei uma pessoa publicamente para me sentir superior. Nunca ri da desgraça alheia como forma de entretenimento. Carlos Ferreira, visivelmente constrangido, tentou uma última defesa. Júlia, você tem que entender que foi tudo um mal-entendido. Nós não sabíamos da sua história, da sua formação. Mas Júlia o interrompeu mais uma vez. Um mal-entendido? Senhor Carlos, vocês me humilharam porque acharam que eu era apenas uma faxineira sem estudos, sem importância. Isso significa que vocês acham que é aceitável humilhar pessoas desde que elas sejam apenas faxineiras, desde que não tenham formação superior, desde que sejam pobres? A pergunta de Júlia expôs a hipocrisia cruel da situação. A verdade é que se eles achavam aceitável humilhar uma faxineira, mas não achavam aceitável humilhar uma administradora formada,
Isso revelava um preconceito profundo e terrível contra pessoas em profissões que eles consideravam inferiores. Júlia havia colocado o dedo na ferida de uma sociedade que divide as pessoas em merecedoras e não merecedoras de respeito básico, baseado em critérios completamente arbitrários. Emanuel, percebendo que havia cavado um buraco tão fundo que não conseguiria mais sair, fez uma última tentativa desesperada de manter sua autoridade. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo o sermão de empregada. Júlia, você está demitida. Não quero mais ver você na minha casa. Mas em vez de ficar abalada, Júlia sorriu pela primeira vez naquela noite. Era um sorriso triste, mas também aliviado. Senhor Emanuel, ela disse calmamente, o senhor acabou de me fazer o maior favor da minha vida. A resposta inesperada de Júlia deixou Emanuel confuso. Ele esperava que ela ficasse desesperada, que implorasse para manter o emprego, que se humilhasse ainda mais. Mas Júlia continuou. Sabe por quê, senhor Emanuel? Porque eu acabei de descobrir algo sobre mim mesma que eu havia esquecido durante estes 5 anos de humilhações silenciosas. Eu descobri que ainda tenho dignidade, que ainda sei me defender e que não preciso aceitar ser tratada como lixo por ninguém, não importa quanto dinheiro essa pessoa tenha. As palavras de Júlia ecoaram pelo salão como um hino de libertação. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente, percebendo que ela estava certa em tudo o que estava dizendo. Margarete Oliveira sussurrou para sua amiga. Meu Deus, o que nós fizemos? Patrícia Andrade estava com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo a crueldade do que havia acontecido. Júlia olhou mais uma vez para Emanuel e disse algo que o marcaria para sempre. Senhor Emanuel, o senhor pode ter muito dinheiro, pode morar em uma cobertura luxuosa, pode dar festas caras para impressionar outros ricos, mas há algo que o dinheiro não pode comprar e que o senhor claramente não tem. Classe verdadeira, compaixão e a capacidade de enxergar outros seres humanos como seus iguais em dignidade. Emanuel sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Durante toda a sua vida, ele se orgulhou de ser superior às pessoas comuns, de ter conquistado riqueza e status social. Mas naquele momento, diante de uma faxineira que estava demonstrando mais elegância, inteligência e dignidade do que ele jamais demonstrara, Emanuel se viu forçado a confrontar uma verdade terrível. Talvez ele não fosse tão superior quanto sempre acreditou ser. Júlia se virou para sair, mas antes de ir embora, ela fez um último comentário que deixaria todos pensando por muito tempo. Senhores e senhoras, eu vou embora daqui com a cabeça erguida, porque sei quem eu sou e do que sou capaz. Sei que trabalho honestamente, que criei uma filha maravilhosa que vai ser médica, e que nunca precisei humilhar ninguém para me sentir importante. Vocês vão ficar aqui com todo o dinheiro do mundo, mas também vão ficar com a lembrança do que fizeram hoje, e com a pergunta de quantas outras pessoas vocês julgaram errado ao longo da vida. Quando Júlia começou a caminhar em direção à saída, algo completamente inesperado aconteceu. Uma pessoa no meio do salão começou a bater palmas. Era Dr. Antônio Rodrigues, um médico aposentado de 70 anos que estava na festa acompanhando sua esposa, mas que havia ficado em silêncio, observando toda a situação. As palmas lentas e deliberadas ecoaram pelo salão silencioso como trovões. Uma por uma, outras pessoas começaram a acompanhar. Primeiro foram apenas algumas palmas esparsas, mas gradualmente se transformou em uma salva de palmas que ecoava pelo salão inteiro. Emanuel olhou ao redor em choque total. Seus próprios convidados estavam aplaudindo a mulher que ele havia tentado humilhar. Algumas pessoas estavam até mesmo se levantando para aplaudir de pé. O que havia começado como uma noite de diversão cruel às custas de Júlia havia se transformado em uma lição devastadora sobre dignidade, preconceito e o verdadeiro significado de superioridade moral. Júlia parou na porta do salão, se virou uma última vez e viu dezenas de pessoas aplaudindo-a enquanto Emanuel ficava sozinho no meio do salão, vermelho de vergonha e raiva, percebendo que havia perdido completamente o respeito dos seus próprios convidados. Mas o que aconteceria a seguir
seria ainda mais surpreendente do que tudo o que já havia ocorrido naquela noite extraordinária. Doutor Antônio Rodrigues se aproximou de Júlia e disse algo que ninguém esperava. Senhora Júlia, meu nome é Antônio Rodrigues. Sou médico aposentado, mas também sou conselheiro de uma fundação que oferece bolsas e oportunidades de trabalho para pessoas em situações como a sua. Gostaria muito de conversar com a senhora sobre algumas possibilidades que talvez possam interessá-la. Júlia olhou para ele com surpresa e gratidão. Doutor, eu ficaria muito honrada em conversar com o senhor. Mas as surpresas da noite estavam apenas começando. Quando Júlia e Dr. Antônio estavam saindo juntos do salão, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos se aproximou deles. Era Helena Martins, proprietária de uma das maiores consultorias de recursos humanos de São Paulo. Com licença, ela disse educadamente. Eu ouvi sua conversa com o Dr. Antônio e gostaria de me apresentar. Meu nome é Helena Martins e após presenciar sua postura admirável hoje à noite, gostaria de saber se a senhora teria interesse em conversar sobre oportunidades na área de administração empresarial. Júlia sentiu como se estivesse sonhando. Em uma única noite, ela havia passado da pior humilhação da sua vida para receber ofertas profissionais de pessoas respeitadas. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Quando os três estavam conversando próximo à entrada do salão, um homem jovem de aproximadamente 35 anos se aproximou timidamente. Com licença, ele disse nervosamente. Meu nome é Ricardo Santos. Sou jornalista do jornal Estado de São Paulo. Eu estava aqui cobrindo a festa quando presenciei tudo o que aconteceu. Gostaria de saber se a senhora permitiria que eu contasse sua história no jornal. Acho que muitas pessoas precisam ouvir o que aconteceu aqui hoje. Júlia olhou para o jornalista com uma mistura de surpresa e preocupação. Senhor Ricardo, eu não sei se seria uma boa ideia. Eu não quero parecer que estou procurando vingança ou tentando prejudicar o senhor Emanuel. Mas, doutor, Antônio a incentivou. Júlia, sua história não é sobre vingança. É sobre dignidade, sobre preconceito e sobre como a sociedade trata pessoas trabalhadoras. Talvez contar sua história possa ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes. Enquanto isso, dentro do salão, Emanuel estava passando pelos piores momentos da sua vida. Seus convidados haviam formado pequenos grupos e estavam sussurrando intensamente sobre o que havia acontecido. Ele podia ouvir fragmentos das conversas. Nunca imaginei que Emanuel fosse tão cruel. Aquela mulher tem mais classe que muita gente rica que eu conheço. Que situação mais constrangedora. Ele perdeu completamente o controle. Roberto Mendonça se aproximou de Emanuel e disse em voz baixa: Cara, você precisa fazer alguma coisa para consertar essa situação. Todo mundo aqui está comentando sobre o que aconteceu e não estão comentando coisas boas sobre você. Carlos Ferreira concordou. Emanuel, aquilo foi longe demais. A mulher pode até estar falando a verdade sobre sua formação. Se isso sair nos jornais, vai ser um escândalo terrível. Fernando Silva completou. E além disso, você viu como os convidados reagiram. Eles aplaudiram ela. Isso significa que todo mundo aqui pensou que você estava errado. Sua reputação pode ficar seriamente prejudicada. As palavras dos seus amigos empresários atingiram Emanuel como facadas. Ele estava começando a perceber que sua tentativa de se divertir às custas de Júlia havia se transformado no maior erro da sua vida. Mas o que Emanuel não sabia é que a noite de surpresas estava apenas começando e que as consequências das suas ações seriam muito mais profundas e duradouras do que ele jamais poderia imaginar. Do lado de fora do salão, Júlia estava prestes a descobrir segredos sobre si mesma e sobre Emanuel que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto Júlia conversava com o Dr. Antônio, Helena Martins e o jornalista Ricardo Santos no lobby do Palácio Cristal, ela ainda sentia as mãos tremendo pela adrenalina de tudo o que havia acontecido. Era como se ela tivesse acordado de um sonho de 5 anos, onde havia se esquecido completamente de quem realmente era. Helena Martins, a consultora de recursos humanos, olhava para Júlia com admiração genuína. Júlia,
Posso dizer que em 25 anos trabalhando com executivos, raramente vi alguém demonstrar tanta classe e inteligência sob pressão extrema. A forma como você lidou com aquela situação foi simplesmente magistral. Dr. Antônio concordou. Júlia, eu quero que você saiba que o que presenciamos hoje não foi apenas uma discussão. Foi uma lição sobre dignidade humana que muitas pessoas ali dentro jamais vão esquecer. Você tocou em feridas profundas da nossa sociedade e forçou pessoas privilegiadas a confrontarem seus próprios preconceitos. Ricardo Santos, o jornalista, estava fazendo anotações rapidamente. Júlia, sua história tem tudo o que precisa para despertar consciências. Uma mulher formada, viúva, mãe dedicada, que nunca perdeu a dignidade mesmo nas piores circunstâncias. É exatamente o tipo de história que pode inspirar milhões de pessoas. Júlia respirou fundo e olhou para os três. Senhores, senhora Helena, eu ainda estou processando tudo o que aconteceu. Há 5 anos eu trabalho em silêncio, aguentando humilhações menores todo dia, me convencendo de que era normal, que fazia parte da vida. Hoje foi a primeira vez que eu realmente me defendi, que falei quem eu realmente sou. E vocês não fazem ideia de como isso me fez bem. Helena sorriu. Júlia, isso é exatamente o que eu estava pensando. Você redescobriu sua própria força hoje, e eu tenho certeza de que podemos canalizar essa força para reconstruir sua carreira profissional. Mas nesse momento, algo completamente inesperado aconteceu. Uma mulher idosa de aproximadamente 70 anos, elegantemente vestida, mas com um ar de simplicidade e bondade, se aproximou do grupo. Júlia a reconheceu imediatamente. Era Dona Margarida Almeida, a mãe de Emanuel, que Júlia havia visto algumas vezes quando ia trabalhar na casa dele. Dona Margarida sempre foi educada com Júlia, diferente do filho, mas elas nunca haviam conversado além de cumprimentos básicos. Com licença, Dona Margarida disse com voz suave mas firme. Eu ouvi parte da conversa de vocês e gostaria muito de falar com a Júlia, se ela permitir. Júlia ficou surpresa e um pouco apreensiva. Claro, Dona Margarida, a senhora pode falar. A mulher idosa olhou para Júlia com olhos cheios de tristeza e vergonha. Júlia, eu quero pedir desculpas pelo comportamento do meu filho hoje. Eu criei um monstro e só agora estou percebendo a extensão do que eu fiz. As palavras de Dona Margarida pegaram todos de surpresa. Dr. Antônio, Helena e Ricardo se afastaram discretamente para dar privacidade às duas mulheres, mas ficaram próximos o suficiente para ouvir a conversa. Júlia olhou para a mãe de Emanuel com compaixão. Dona Margarida, a senhora não precisa pedir desculpas pelos atos do seu filho. Ele é um homem adulto e responsável pelas próprias escolhas. Mas Dona Margarida balançou a cabeça. Não, Júlia, eu preciso sim pedir desculpas, porque eu sei exatamente como ele se tornou assim, e eu tenho uma grande parte de culpa. Júlia ficou intrigada. O que a senhora quer dizer? Dona Margarida suspirou profundamente. Júlia, posso contar para você uma história que talvez explique muita coisa? Uma história que meu filho nunca soube completamente. Júlia acenou positivamente, e Dona Margarida começou a revelar segredos que mudariam completamente a perspectiva de tudo o que havia acontecido naquela noite. Júlia, Dona Margarida começou. Emanuel não nasceu rico como todo mundo pensa. Quando ele era pequeno, nós éramos pobres, muito pobres. Seu pai trabalhava como operário numa fábrica, e eu trabalhava como faxineira. As palavras atingiram Júlia como um raio. A mãe do homem que havia humilhado ela por ser faxineira, havia sido faxineira também. Dona Margarida continuou. Eu limpava casas de pessoas ricas para complementar a renda familiar. Emanuel tinha vergonha disso. Desde pequeno, ele se envergonhava quando os colegas da escola descobriam que sua mãe era doméstica. A revelação era chocante, mas Dona Margarida estava apenas começando. Quando Emanuel tinha 15 anos, seu pai morreu em um acidente na fábrica. A empresa pagou uma indenização boa, e eu usei esse dinheiro para abrir um pequeno negócio. Com muito trabalho e dedicação, o negócio cresceu. E quando Emanuel se formou em administração, ele assumiu a empresa e a transformou no império que é hoje. Mas Júlia, tem algo que ele nunca soube.
Parte do dinheiro que permitiu que ele construísse tudo isso veio do trabalho que eu fiz como faxineira durante anos. Júlia sentia como se o mundo estivesse girando. O homem que havia a humilhado por ser faxineira havia construído sua fortuna com dinheiro que incluía salários de trabalho doméstico da própria mãe. Mas Dona Margarida ainda não havia terminado. E tem mais, Júlia. Algo que vai chocar você ainda mais. Eu sei quem você é. Ou melhor, eu sei quem você era antes de começar a trabalhar na nossa casa. O coração de Júlia disparou. Como assim, Dona Margarida? A mulher idosa olhou diretamente nos olhos de Júlia. Você trabalhava na empresa Rodrigues em Associados. Não trabalhava? Como gerente financeira? Júlia ficou de boca aberta. Como a senhora sabe disso? Dona Margarida sorriu tristemente. Porque eu conheço muito bem essa empresa. E conheço muito bem o que aconteceu com você lá. Júlia estava completamente confusa. Eu não entendo, Dona Margarida. A senhora conhece a empresa onde eu trabalhava? A resposta que veio a seguir mudaria tudo. Júlia, a Rodrigues em Associados era nossa maior concorrente. Quando ela foi vendida para o grupo estrangeiro que demitiu toda a equipe brasileira, quem comprou os clientes e contratos principais foi a empresa do meu filho. Emanuel sabia muito bem quem eram os funcionários mais competentes da Rodrigues em Associados, porque ele estudou cada um antes de assumir os contratos. O impacto da revelação foi devastador. Júlia sentia as pernas bambas. A senhora está dizendo que Emanuel sabia quem eu era quando me contratou como faxineira? Dona Margarida balançou a cabeça. Não exatamente. Ele sabia seu nome, sabia sua competência profissional, mas não fez a conexão quando você apareceu procurando trabalho doméstico. Para ele, Júlia de Pereira, a gerente financeira competente, e Júlia, a faxineira, eram pessoas completamente diferentes. Ele nunca imaginou que pudessem ser a mesma pessoa. Júlia se sentou numa poltrona do lobby, tentando processar toda aquela informação. Dona Margarida, isso significa que ele poderia ter me oferecido um emprego na área dele, mas não fez porque não me reconheceu. Dona Margarida confirmou. Exatamente. E tem mais. Nos primeiros meses depois da aquisição da Rodrigues em Associados, eu ouvi Emanuel comentar várias vezes que sentia falta de uma gerente financeira específica que era brilhante. Ele dizia que se pudesse encontrar essa pessoa, ofereceria um cargo de diretoria para ela. Júlia, essa pessoa era você. O mundo de Júlia estava desabando e se reconstruindo ao mesmo tempo. O homem que havia a humilhado, que havia dito que ela era uma faxineira medíocre, havia passado meses procurando por ela para oferecer um cargo de diretoria, sem saber que ela estava limpando sua casa 3 vezes por semana. A ironia era tão absurda que chegava a ser cruel. Dr. Antônio, Helena e Ricardo, que haviam ouvido toda a conversa, se aproximaram novamente. Doutor, Antônio foi o primeiro a falar. Dona Margarida, essa informação muda completamente a situação. Júlia não apenas foi humilhada injustamente hoje, ela foi humilhada pelo homem que estava procurando por ela para oferecer exatamente o tipo de oportunidade que ela precisava. Helena completou. E isso prova o ponto que Júlia fez hoje no salão. Pessoas ricas frequentemente não enxergam trabalhadores domésticos como seres humanos completos. Emanuel literalmente não conseguiu reconhecer uma funcionária que ele admirava profissionalmente porque ela estava numa posição de trabalho doméstico. Ricardo Santos estava fazendo anotações furiosamente. Essa história está ficando cada vez mais impressionante. Júlia, você me permite incluir essas informações na reportagem? Claro, com a autorização da Dona Margarida também. Dona Margarida acenou. Pode incluir tudo, jovem. É hora da verdade vir à tona. Júlia ainda estava processando tudo. Eu não acredito que durante 3 anos eu limpei a casa de um homem que estava procurando por mim para me dar o emprego dos sonhos. Mas as revelações não haviam terminado. Dona Margarida olhou para Júlia com uma expressão ainda mais séria. Júlia, tem uma última coisa que você precisa saber. Algo sobre sua filha. O coração de Júlia disparou novamente. O que tem a Sofia? Dona Margarida respirou fundo.
A bolsa integral que ela conseguiu para estudar medicina na USP, ela não conseguiu apenas pelo próprio mérito. Embora ela seja realmente brilhante e merecesse a bolsa, houve uma ajuda que ela nunca soube. Júlia ficou tensa. Que tipo de ajuda? Dona Margarida revelou. Eu conheço pessoas na reitoria da USP, através da fundação beneficente da qual participo. Quando soube que a filha da minha faxineira era uma estudante excepcional, mas passando por dificuldades financeiras, eu pedi para que dessem uma atenção especial ao caso dela. Não foi uma influência para dar a bolsa para alguém que não merecia. Foi uma influência para garantir que uma menina que merecia não fosse prejudicada por burocracias. Júlia sentia como se estivesse num sonho surreal. Dona Margarida, a senhora ajudou minha filha a conseguir a bolsa? A mulher idosa confirmou. Sim, Júlia. Porque eu via o quanto você se dedicava ao trabalho, o quanto você amava sua filha, e eu sabia que vocês duas mereciam uma oportunidade. Eu fiz pelos outros o que gostaria que tivessem feito por mim quando eu era uma mãe trabalhando como faxineira. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Toda a raiva que ela sentia por Emanuel estava sendo complicada por uma gratidão imensa pela mãe dele. Dona Margarida, eu não sei nem como agradecer. A senhora mudou o futuro da minha filha. Dona Margarida pegou nas mãos de Júlia. Júlia, você não precisa me agradecer. Você precisa é perdoar meu filho e me ajudar a ensiná-lo a ser uma pessoa melhor. Nesse momento, uma agitação começou a se formar na entrada principal do Palácio Cristal. Emanuel havia saído do salão e estava procurando por Júlia. Quando ele a viu conversando com sua mãe, Dr. Antônio, Helena e o jornalista, seu rosto ficou ainda mais tenso. Ele se aproximou do grupo com uma expressão de raiva e desespero. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? E o que vocês estão conversando? Dona Margarida olhou para o filho com uma mistura de amor e desapontamento. Emanuel, eu estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, contando a verdade. Emanuel ficou confuso. Que verdade? Sua mãe respirou fundo. A verdade sobre nossa família, sobre como você se tornou rico e sobre quem realmente é a Júlia. Emanuel olhou para Júlia com desprezo. Mãe, eu não tenho interesse nenhum em saber mais sobre essa pessoa. Mas Dona Margarida interrompeu. Essa pessoa, Emanuel, é Júlia de Pereira, a gerente financeira da Rodrigues em Associados, que você passou meses procurando para oferecer uma diretoria na sua empresa. O rosto de Emanuel ficou branco como papel. O que a senhora está dizendo? Dr. Antônio decidiu intervir. Emanuel, sua mãe está dizendo que você humilhou publicamente exatamente a profissional que você mais admirava e queria contratar. Júlia não é apenas uma faxineira formada em administração. Ela é a administradora que você considerava brilhante e queria na sua equipe. Emanuel olhou para Júlia com incredulidade total. Isso não é possível. Júlia de Pereira era... Ela era... Mas ele não conseguiu terminar a frase, porque finalmente estava fazendo a conexão terrível. Helena Martins completou. Emanuel, Júlia de Pereira, a gerente financeira que você admirava, e Júlia, sua faxineira, são exatamente a mesma pessoa. Você passou 3 anos tendo a funcionária dos seus sonhos limpando sua casa, sem nunca perceber, porque seu preconceito o impediu de enxergar uma trabalhadora doméstica como uma pessoa completa e complexa. O impacto da revelação foi devastador. Emanuel sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as peças do quebra-cabeça estavam se juntando de forma terrível. A inteligência de Júlia, sua formação na FGV e USP, a forma articulada como ela havia se defendido, sua competência evidente mesmo em trabalhos domésticos. Como ele havia sido tão cego! Como havia perdido completamente a conexão entre a profissional que ele procurava e a funcionária que trabalhava na sua casa. Ricardo Santos, percebendo o momento dramático, se aproximou. Emanuel, gostaria de fazer algum comentário sobre essas revelações para minha reportagem? Emanuel olhou para o jornalista com pânico. Reportagem? Que reportagem? Ricardo explicou. Eu sou jornalista do estado de São Paulo.
e vou contar toda essa história no jornal de amanhã. A humilhação pública de uma funcionária exemplar pelo patrão que estava procurando por ela para um cargo executivo é exatamente o tipo de história que expõe os preconceitos cruéis da nossa sociedade. Emanuel sentiu o mundo desabar completamente. Uma reportagem no maior jornal de São Paulo sobre o que havia acontecido seria o fim da sua reputação. Todos os seus clientes, parceiros de negócios e contatos sociais saberiam da sua atitude cruel e da sua incompetência em reconhecer talentos. Ele olhou para Júlia com desespero. Júlia, por favor, você não pode deixar ele publicar isso. Isso vai destruir minha empresa, minha vida. Júlia olhou para Emanuel por um longo momento. 5 anos de humilhações silenciosas, 3 anos de trabalho não reconhecido na casa dele, e a noite terrível de humilhação pública passaram pela sua mente como um filme. Mas também passou pela sua mente a bondade da mãe dele, a ajuda que ela havia dado para Sofia conseguir a bolsa e a percepção de que Emanuel, apesar de toda a sua crueldade, era também uma pessoa moldada por suas próprias inseguranças e medos. Emanuel, Júlia disse calmamente. Você me perguntou se eu vou permitir que a história seja publicada, mas você se esqueceu de me perguntar outra coisa. Emanuel a olhou com expectativa desesperada. O quê? Júlia respondeu. Você se esqueceu de me perguntar se eu aceito a posição de diretoria financeira na sua empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos ficaram olhando para Júlia com incredulidade. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de toda a humilhação e crueldade, ela estava oferecendo a Emanuel exatamente aquilo que ele mais precisava. Não apenas sua competência profissional, mas também sua clemência pessoal. Emanuel ficou completamente sem palavras. Dr. Antônio foi o primeiro a reagir. Júlia, você tem certeza disso? Depois de tudo o que aconteceu? Júlia o olhou. Doutor, eu aprendi hoje que guardar rancor só nos faz mal. Emanuel cometeu um erro terrível, mas ele também é filho de uma mulher maravilhosa, que me ajudou quando eu mais precisava. E além disso, trabalhar na área que eu amo, ganhando o salário que minha competência merece, é a melhor vingança que eu poderia ter. Helena Martins sorriu. Júlia, isso é genial. Você está transformando sua humilhação na sua maior vitória. Ricardo Santos estava fazendo anotações rapidamente. Essa reviravolta é inacreditável. A história ficou ainda melhor. Dona Margarida olhava para Júlia com admiração total. Minha querida, você é uma mulher extraordinária. Está ensinando para meu filho uma lição que eu nunca consegui ensinar. Emanuel ainda estava processando a proposta de Júlia. Sua mente empresarial estava calculando rapidamente. Júlia era realmente a profissional que ele precisava. Ela conhecia perfeitamente sua empresa por dentro e por fora, depois de 3 anos limpando sua casa. E contratá-la seria a única forma de sair daquela situação, mantendo alguma dignidade. Mas seu orgulho estava gritando contra aceitar a ajuda de alguém que ele havia humilhado publicamente. Júlia, percebendo a luta interna de Emanuel, decidiu tornar as coisas mais fáceis para ele. Emanuel, eu entendo que é difícil para você aceitar minha proposta depois de tudo o que aconteceu. Então vou facilitar sua decisão. Eu aceito a posição de diretoria financeira, com o salário de mercado para essa função, mas com uma condição. Emanuel a olhou com apreensão. Que condição? Júlia sorriu. A condição é que você permita que eu transforme sua empresa numa referência em responsabilidade social e respeito aos funcionários de todos os níveis. A proposta de Júlia era brilhante. Ela não estava apenas oferecendo suas habilidades profissionais. Estava oferecendo uma oportunidade para Emanuel redimir sua reputação e se tornar um empresário melhor. Emanuel percebeu que aceitar a proposta seria não apenas inteligente do ponto de vista dos negócios, mas também a única forma de sair daquela situação sem perder completamente a dignidade. Júlia, Emanuel disse, finalmente encontrando sua voz, eu aceito sua proposta. E eu aceito sua condição. Mas eu preciso dizer uma coisa antes. Júlia o olhou com expectativa. O quê? Emanuel respirou fundo e disse as palavras mais difíceis da sua vida.
Eu peço desculpas. Eu peço desculpas pela humilhação de hoje, por não ter reconhecido seu valor durante 3 anos e por ter sido um patrão e um ser humano terrível. Eu não mereço sua generosidade, mas vou passar o resto da minha vida tentando me tornar digno dela. As palavras de Emanuel ecoaram pelo lobby do Palácio Cristal, como um sino de redenção. Dona Margarida tinha lágrimas nos olhos. Filho, você finalmente entendeu. Doutor, Antônio sorriu. Agora sim estamos vendo uma verdadeira transformação. Helena aplaudiu. Essa é a reviravolta mais bonita que eu já presenciei. Ricardo Santos fechou seu bloco de notas. Com esse final, acho que não preciso mais da reportagem. Essa história terminou do jeito mais bonito possível. Júlia olhou para Emanuel e estendeu a mão. Então estamos de acordo? Emanuel pegou a mão dela e a apertou com firmeza. Estamos de acordo. E Júlia, obrigado por me dar uma segunda chance que eu não mereço. Júlia sorriu. Todos merecem uma segunda chance, Emanuel. O importante é não desperdiçá-la. 2 anos depois, a empresa Almeida em Associados havia se tornado uma referência nacional em responsabilidade social corporativa. Júlia, como diretora financeira, havia implementado programas de bolsas de estudo para filhos de funcionários, políticas de respeito e valorização para trabalhadores de todos os níveis e parcerias com organizações que ajudavam pessoas em situações vulneráveis a encontrarem oportunidades de trabalho digno. Sofia de Pereira se formou em medicina com honras e decidiu se especializar em medicina social, inspirada pela história de transformação da sua mãe. Ela frequentemente visitava o escritório da empresa, onde todos a conheciam como a filha da nossa diretora mais querida. Emanuel, por sua vez, havia se tornado um empresário completamente diferente, respeitado não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela forma ética e humana como conduzia seus negócios. A história de Júlia e Emanuel se espalhou muito além dos muros da empresa. Dona Margarida, orgulhosa dos dois, frequentemente contava para suas amigas como uma noite terrível de humilhação havia se transformado na lição mais bonita de redenção e perdão que ela já havia presenciado. Dr. Antônio incluiu Júlia no conselho da sua fundação, onde ela ajudava outras pessoas a reconstruírem suas vidas profissionais. Helena Martins se tornou uma grande amiga e mentora, ajudando Júlia a se reconectar completamente com sua identidade profissional. E toda vez que Júlia passava pelo Palácio Cristal, onde hoje em dia frequentava eventos como diretora respeitada de uma empresa próspera, ela se lembrava de que, às vezes, as piores noites da nossa vida podem se transformar nas melhores oportunidades de crescimento, tanto para nós quanto para as pessoas ao nosso redor. Ela havia aprendido que dignidade não vem do trabalho que fazemos, mas da forma como fazemos qualquer trabalho, e que perdoar não significa esquecer, mas sim escolher construir algo melhor a partir da dor. Emanuel, por sua vez, mantinha em sua mesa de trabalho uma foto da festa daquela noite fatídica, não para se lembrar da humilhação que causou, mas para se lembrar da lição mais importante da sua vida, que verdadeira superioridade não vem de humilhar outros, mas de elevar a todos ao nosso redor. Ele havia aprendido que riqueza sem humanidade é pobreza disfarçada, e que as pessoas mais extraordinárias às vezes estão nos lugares mais inesperados, esperando apenas que alguém as veja verdadeiramente. A transformação de ambos foi tão profunda que se tornou lenda na comunidade empresarial de São Paulo. Jovens executivos visitavam a empresa Almeida em Associados, não apenas para aprender sobre gestão financeira, mas para entender como construir negócios baseados em respeito mútuo e dignidade humana. Júlia sempre recebia esses visitantes pessoalmente, contando sua história sem rancor, mas com a sabedoria de quem transformou dor em crescimento. E sempre que alguém perguntava a Júlia qual foi o segredo da sua transformação, ela respondia com um sorriso: o segredo não foi eu ter mudado. O segredo foi eu ter redescoberto quem eu sempre fui e ter encontrado forças para nunca mais esquecer. Porque quando sabemos quem realmente somos, ninguém pode nos diminuir, não importa quanto dinheiro ou poder tenham. A dignidade verdadeira não pode ser comprada,
vendida ou tirada de nós. Ela só pode ser esquecida por nós mesmos. E quando lembramos dela, ela nos transforma e transforma todos ao nosso redor. E assim, uma noite que começou com a pior humilhação, se transformou na mais bonita história de redenção, provando que às vezes precisamos cair no nosso ponto mais baixo para descobrir do que realmente somos capazes, e que os finais mais felizes frequentemente nascem dos começos mais dolorosos. Júlia havia aprendido que sua verdadeira riqueza não estava no dinheiro que ganhava, mas no caráter que mantinha, e Emanuel havia descoberto que ser verdadeiramente rico significava enriquecer a vida de todos ao seu redor. A história de Júlia de Pereira e Emanuel Almeida se tornou um símbolo de que mudança é possível, perdão é libertador, e que às vezes as lições mais importantes da vida vêm disfarçadas das experiências mais dolorosas. E toda vez que alguém tentava humilhar um trabalhador honesto em São Paulo, sempre havia alguém que conhecia essa história para lembrar que dignidade não tem preço e que subestimar alguém pode ser o maior erro que uma pessoa comete na vida. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para mais histórias que vão tocar seu coração e transformar sua forma de ver o mundo. Porque as melhores lições da vida sempre vêm das histórias mais inesperadas. E a próxima história pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje.